De volta com o nosso segundo vídeo nesta noite de sábado. Tá certo, não teve lá muita coisa, mas teve algumas coisinhas interessantes pra gente falar. Especialmente que envolve a Isabelle, envolve o Davi, envolve a Alane. Parece que tá começando a ter aquele estremecimento ali na relação deles. Parece que agora o Davi tá ficando mais irritadinho com a moça. Tudo por causa lá do que ela falou na festa, que ela tava shippando o Matheus e a Isabelle. Enfim, eu falei pra vocês no outro vídeo que a Alane, ela sempre exagera nessas coisas, que a Alane, ela sempre tá dando um jeito de buscar, de tentar levar as coisas pra esse lado aí. Ela diz que ela não faz isso por maldade, que ela gosta de fazer isso por causa dos amigos dela, que ela também faz isso com os amigos dela aqui fora, porque ela é muito romântica. Óbvio que havia uma certa maldadezinha ali quando ela fez isso com a Isabelle e com o Matheus. Vamos ser sinceros, vamos logo colocar as cartas na mesa, que foi isso que ela fez. Obviamente que ela já percebeu que boa parte do público torceria sim pelo um beijo da Isabelle com o Matheus, torceria para que isso realmente viesse a acontecer. O grande problema é que me parece, posso estar errado, que nem o Matheus e nem a Isabelle estão a fim de levar isso adiante. Pode ser que lá na frente eles até tentem isso, mas eu acho muito difícil. A Isabelle não gostou porque essa insinuação pode fazer com que ela fique cancelada aqui fora. Essa foi uma das coisas que ela falou. E aí também teve lá o pessoal dos gnomos, o Buda mandando o Matheus tomar lá naquele lugar, depois que a Pitel venceu a prova do anjo e tal. Foi bem interessante isso também. Então a gente vai falar dessas coisinhas aí. E nós vamos, já que temos esta peça completamente montada aí, vamos ver como é que vai ser o paredão. Então, bora lá comentar como é que as coisas aconteceram de 18 horas até aqui, né? Depois do atraso que a Isabelle meteu a gente. Logo depois que a prova do anjo terminou, tava lá o Buda, tava lá a Pitel, tava lá a Lady, e todo mundo se reunindo ali para comemorar o fato da Pitel ter vencido a prova. E aí a Lady comentou com o Buda e a Pitel as desclassificações das fadas e diz que o Davi sequer chegou a concluir a prova porque colocou a peça errado. Pelo menos foi o que ela entendeu da fala do Tadeu. Ela disse que o Tadeu falou que o Davi não concluiu a prova e que soube lá mesmo que ele já estava desclassificado e que a Alane foi a mesma coisa. E aí ela diz que a prova certamente foi revista porque a Isabelle e a Bia não sabiam que elas tinham sido desclassificadas da prova, também porque erraram peças do quebra-cabeças. E aí, em seguida, a Lady apontou que o pessoal das fadas é muito ruim de prova e que ela também é. Só que aí a Lady tem um ponto, né? Vamos ser sinceros também. Vocês sabem que eu tenho muita crítica com relação à Lady. Ela não gosto muito dela, mas ela tem um ponto. Ela não foi desclassificada da prova, eles foram. Ela concluiu a prova. Foi o pior tempo, mas pelo menos concluiu. Aí o Buda comentou que o Matheus ficou muito puto porque ele ficou em penúltimo lugar na prova. O Matheus de fato não gostou, ele falou isso, ele verbalizou isso lá no quarto das fadas quando ele tinha voltado da prova. Só que lá mesmo ele já tinha admitido que ele foi ruim nessa prova, que ele achou que o tempo dele foi muito maior do que ele esperava. E a Plantana disse que ele próprio havia admitido que ele não estava bem nessa prova. Aí o Lucas comentou que quando saiu da prova ele disse: vai tomar todo mundo no cu. Todo mundo aqui, Matheus é o caralho, vai tomar no cu. Você, vai tomar no cu de vocês, não fode. Tudo porque a Pitel venceu a prova e todo mundo achava que o Matheus era bom de prova. E aí, teve um outro momento também que o Davi estava comentando ali com as meninas, com a Alane, com a Bia,
que ele tá andando muito com elas e que por isso ele tá se dando mal nas provas. Ele também comentou isso com o Matheus, ele também comentou com a Isabelle e tal, que ele ainda tem a esperança de conseguir, quem sabe lá na frente, reverter isso e ganhar alguma prova. Mas ele admitiu pro Matheus que ele fica muito agoniado nessas provas, porque é prova de tempo, ele quer ter o menor tempo, só que aí às vezes ele não sabe qual é a estratégia que ele vai tomar. E o Matheus falou que nessas provas não é nem o tempo tanto que conta, mas o jeito que você faz, ou seja, você não precisa correr para concluir essa prova, basta você ser um pouquinho mais moderado, que foi o que a Pitel fez. A Pitel não correu em nenhum momento na prova. Pitel foi bem na dela, bem tranquila, encontrou as peças, montou. Não é sobre correria, é sobre jeito, é sobre como você encontra as coisas e monta elas direitinho. O Matheus disse isso pro Davi. E aí o Davi lá brincando com as meninas, a Bia dizendo que ele tá andando muito com elas e tal, porque ele só tá perdendo prova desde que ele passou a andar com elas, que deu tudo errado pra ele. E aí ele mesmo entra na brincadeira e falou que ele também, antes de andar com elas, não ganhava lá muita coisa, né? Aí depois, eles estavam lá na varanda conversando, a Bia afirmou que a Plantana vai ter a hora dela no BBB. Tava lá o Davi, tava o Matheus, a Bia, eles já estavam especulando como é que vai ser o paredão e o poder do Matheus. E aí eles especularam que o poder do Matheus é trocar alguém depois da prova bate-volta, que as pessoas vão fazer a bate-volta, e aí concluiu a bate-volta, vai lá o Matheus e troca alguém. E aí a Bia disse que se ela tivesse ganhado a prova do anjo hoje, ela ia mandar a Plantana direto pra xepa, sem direito ao quarto do líder, porque ela tava com a faca nos dentes. Mas como não conseguiu, disse que a hora da Plantana vai chegar. E aí ela perguntou pro Davi quem ela acha que vai ser indicado pela Plantana. Aí o Davi disse que ele acha que se a Alane for pro paredão, ele diz que acha que a Plantana não ia fazer isso. Mas caso ela faça, a casa não teria coragem de votar nem nela e na Bia pela mesma razão de terem voltado no paredão, sobrando ele, o Matheus e a Isabelle. E aí a conversa deles foi andando um pouquinho mais, ele se lamentou porque não tinha conseguido ganhar uma prova. Ele inclusive disse que ele vai ganhar uma prova antes de terminar o BBB, porque afinal tá se aproximando das semanas finais do BBB, ainda faltam 3 semanas, e ele ainda não conseguiu comprar um poder coringa ou vencer uma prova do líder ou do anjo. E por falar nisso, eu acho que a prova do anjo da semana que vem já é a última, e vai ficar agora os líderes de um atrás do outro. Vai depender aí do que o Boninho vai fazer. Se o Boninho fizer uma semana turbo, muito provavelmente a gente vai ver um líder atrás do outro. Talvez o Davi tenha a chance de comprar o poder coringa na semana que vem. Lembrando que o poder coringa, igual o anjo, deve durar até um pouquinho mais do top 10. Depois, acabou também, vai ser só prova do líder. Talvez ele tenha chance aí, mas eu também acho meio difícil. O Davi precisa aprender a não ser tão afoito assim. E aí depois, teve lá, antes da gente falar, a fofoca que aconteceu lá no quarto das fadas. É uma fofoca que, por sinal, envolveu aí o que a Alane falou ali sobre a Isabelle e o Matheus ficarem juntos. Isso aqui foi o momento em que eles foram chamados lá na despensa para vestir a fantasia do castigo do monstro. O Matheus de bobo da corte, como a Pitel sempre chamou ele, e agora ele faz jus, porque tá vestido aí, e a Isabelle como a rainha. O castigo do monstro basicamente era ele ter que entreter a rainha dançando na frente dela, e ela tinha que ficar sentada no trono. Esse é o castigo do anjo, do monstro. Só isso aí. Vão ficar aí 24 horas dançando, 24 horas aí
o Matheus e a Isabelle vestidos com essa roupa. Achei engraçadinho? Achei, inclusive achei a cara do Matheus, porque o Matheus é tão bonzinho que às vezes ele mesmo se passa por bobo sem precisar ser. Mas enfim, a Pitel tava mesmo com muito sangue nos olhos, porque ela meteu o Matheus e a Isabelle nesse castigo do monstro. Aproveitando, obviamente, o clima, né, que as meninas espalharam na festa ontem, para os dois ficarem juntos aí. Se isso vai dar certo, a gente vai descobrir lá nos próximos dias. E aí, depois disso, né, teve esses outros momentos. Gente, não tô seguindo uma linha cronológica aqui, tá certo? Porque às vezes fica parecendo que uma coisa tá ali colada na outra. Não, não tem uma linha cronológica aqui. Eu vou pegando os acontecimentos que vão se destacando aqui, às vezes independente do momento em que elas acontecem. No caso desse aí do Davi, que ele estava se lamentando e chorando, foi um pouquinho antes do castigo do monstro. Mas ele chorava, se lamentava, porque queria ter vencido a prova, porque queria ter mandado a Plantana pra Xepa, porque queria, mas enfim, não deu pra ele, né? Precisou ele mesmo se desclassificar da prova. Davi agora vai ter que aprender a se controlar, porque faltam poucas provas para o programa acabar. Se ele quer ganhar uma, a primeira coisa que ele tem que fazer é se controlar, porque senão ele vai acabar perdendo. E aí a Pitel teve uma conversa com a Fernanda e elas começaram a discutir quais serão os alvos delas, ou mesmo dos gnomos, na formação do próximo paredão. Aí a Pitel citou que ela tem 3 opções de voto agora: o Matheus, o Davi e a Isabelle. A Pitel acredita que a Plantana vai mandar o Davi direto para o paredão. E se isso acontecer, os gnomos podem votar inteiramente no Matheus. Só que aí ela não deu certeza se a Plantana vai mesmo mandar o Davi direto pro paredão. Eu também acho que não vai mandar o Davi direto pro paredão. Por mais ranço que ela tenha do Davi ter debochado dela na hora lá de levar a munhequeira, eu acho que ela vai na Alane, por causa do que aconteceu lá na festa, por causa do que aconteceu com a Sabrina Sato. Ela tá com muito mais ranço das meninas, ela falou isso lá durante a festa, que ela não consegue acreditar que as meninas não aceitam que estão erradas, ela não consegue acreditar que as meninas não aceitam que elas estão sendo inconvenientes, que estão exagerando na dose. Eu, pessoalmente, Anderson, acredito que a Plantana vai mandar direto pro paredão a Alane, independente da Alane já ter ido e voltado 5 vezes. Eu acho que ela vai mandar a Alane direto, por causa desse ranço todo. E aí eu acredito também que os gnomos vão votar diretamente no Matheus, mas pode ser que tenha um voto perdido aqui e ali. Enfim, eles precisam da maioria dos votos. A maioria dos votos pode ser conseguida com apenas 4 votos, então não faz lá muita diferença. Enfim, vamos já entrar um pouquinho mais a fundo nisso aí. Aí a Fernanda estava comentando que essa semana vai repetir o que aconteceu na semana passada, que vão 3 fadas direto pro paredão. E vão mesmo, 3 fadas. É impossível que não vá 3 fadas para esse paredão. É exatamente por isso que o Boninho colocou lá um paredão quádruplo, porque 3 fadas vão disputar o paredão final, basicamente. Obviamente, a gente precisa saber se um gnomo vai escapar na bate-volta. Caso um gnomo não escape da bate-volta, nós teremos aí um paredão com 2 fadas e 2 gnomos. Mas isso a gente já vai te explicar lá na frente. Aí a Fernanda alerta que se sair mais um deles na terça-feira, eles vão ficar com o menor número da casa, vão se tornar a minoria e vão perder um pouquinho mais da força, porque o outro lado das fadas passaria a ter um voto a mais. E aí ela fala, o líder tem que continuar vindo pra cá pra gente ainda ter o poder de mandar alguém deles pra lá. Porque se o líder for pra lá e eles vão ter a maioria dos votos, a gente vai, de uma certa forma, se dar mal nisso. Então
Então a Fernanda ela já tá meio que preocupada com esse desbalanceamento dos votos. Só que talvez nem aconteça do jeito que ela quer. Querendo ou não, vão sobrar 10 pessoas na casa. Se o líder for dos gnomos, apenas 4 votos disponíveis. E se o líder for das fadas, também apenas 4 votos disponíveis, ou seja, um dos lados conseguiria também ter a maioria dos votos. Então ela não teria que torcer para que o líder fosse pro lado deles, ela teria que torcer pro líder cair justamente nas fadas, porque aí elas vão ter mais votos do que as fadas para conseguir mandar outra pessoa. Caso isso não aconteça, elas vão ficar sempre em desvantagem. Mas enfim, a gente já viu que o pessoal das fadas não é lá muito bom de prova, né? Então é muito mais fácil a gente ver o líder caindo de novo lá nos gnomos. E aí a gente vê a coisa andando, a gente vê a coisa acontecendo. Mas isso a gente vai especular mais lá na frente. Aí depois dessa conversa delas, pra mim foi uma conversa interessante, porque a Pitel meio que deixou claro aí toda a visão de jogo que ela tem. Ela explica que pra ela não seria melhor colocar a Alane agora, nem a Bia, porque as duas voltaram do mesmo paredão e tal. Só que tem essa questão do Tadeu ter repreendido as duas. Tem essa questão que o Bila também, de uma certa forma, tem razão, porque ele disse que isso repercutiu mal. Só que ela tem esse ponto de achar que o que a Ivete fez meio que deu uma suavizada nessa história toda. Só que aí a Plantana viu a Alane chorando por causa da chamada de atenção do Tadeu. Então tem uma série de fatores aí que a Pitel não tá considerando. Não que ela não saiba dessas informações, ela sabe, inclusive porque a própria Plantana contou isso pra elas. Então eu acho que ela tá assim avaliando a coisa de uma maneira diferente do que eu acho que vai ser. Eu acho que tem praticamente certeza que eles vão na Alane, que a Plantana vai na Alane, que o ranço maior é na Alane. Mas a gente vai acompanhar isso durante a madrugada e aí a gente vai saber mais ou menos para onde é que a Plantana vai. E aí depois, lá no quarto das fadas, a Alane e a Bia ouviram o chamadão da produção. A Plantana observou que tinha ali maquiagem da festa. E a Plantana avisou a produção que havia maquiagens da festa do quarto das fadas. Ao término da prova do anjo, a voz da produção mandou as meninas devolverem as maquiagens que estavam dentro do quarto. Sim, elas pegaram de fato uma maquiagem. Não foi a Alane que pegou uma maquiagem. Não foi a Alane dessa vez que fez isso, foi a Bia. E aí, de novo, eu falo pra vocês, reforça mais a visão de que a Plantana vai pra cima delas. Porque foi a própria Plantana quem avisou a produção que a maquiagem tava lá no quarto, que as meninas tinham surrupiado isso. Por isso que eu acho que ela não vai no Davi, por mais ranço que ela tenha no Davi, o ranço que ela tem pelas meninas, pela Alane e pela Bia é muito maior. Aí depois a Alane começou a criticar a atitude do Buda, porque o Buda mandou Matheus tomar no cu depois da prova do anjo e tal. E aí perguntou pro Davi o que ele acha que vai ser o paredão. Aí o Davi disse pra ela que ele acredita que a Plantana não mandaria a Alane direto pro paredão. Mas que caso a Plantana mande ela, a casa vai votar inteiramente nele. E aí ele aponta que caso ele seja um indicado, a casa vai mirar em cima do Matheus ou da Isabelle. A Alane acredita que a casa vai votar na Isabelle. Vejam a visão de jogo da moça. Ela acha que a casa vai votar na Isabelle, sendo que os gnomos já deixaram bastante claro, né? Pelo menos pra mim isso ficaria muito claro. O cara mandou o outro tomar no cu. O cara falou ali pro Matheus, chupa. O cara falou ali, já deixou explícita a rivalidade com o Matheus. Aonde é que elas estão enxergando que a Isabelle possa ser votada nesse paredão? Não acredito que a Isabelle possa ser votada. Acredito sim que a Isabelle vai ser puxada aí pro paredão. A gente já vai chegar nessa parte aí também. E aí, ele falou isso, falou também que ele acha que pode ser ele o indicado,
Mas enfim, ele não quis cravar quem a Plantana vai indicar, porque nem ela deixou isso tão claro. E aí o Matheus apontou que as pessoas lá agora, do outro lado, estão tratando ele diferente por causa do poder que ele tem ali, o poder coringa. E ele percebeu que acho que os gnomos estão tratando ele melhor. Aí a Alane não acredita que o Buda teria a capacidade de fazer essa aproximação com o Matheus, porque depois da festa lá da Latam, teve uma conversa dos dois aí sobre viagens, o Buda dando sugestões pro Matheus aonde viajar, pro exterior e tal. E aí o Matheus deu várias sugestões pro Buda para ele conhecer lá o Rio Grande do Sul, para ele conhecer Gramado, essas coisas. Então, a Alane acredita que quando o Buda conversa assim com o Matheus, o Buda tá fazendo uma aproximação para que o Matheus pense duas vezes na hora de votar nele. E aí, o Matheus disse que não tem nada disso, que a essa altura do campeonato, todos eles sabem que uns são alvos do outro. Que isso não vai mudar agora só porque os dois conversaram sobre um assunto que não tem nada a ver com o jogo. Percebam aí a visão de centavos da moça. O Buda e o Matheus já são alvos declarados. Não tem ali. Um vai votar no outro quando for preciso, um vai fuder com a cara do outro quando for preciso. Não tem essa coisa que a Alane tá enxergando. Se fosse no começo do jogo, eu até acharia diferente. Teve um outro momento também que tava lá a Isabelle, tava lá as meninas e elas estavam começando a falar também do paredão. A Isabelle passou o jogo inteiro sem querer montar estratégia com ninguém. Foi o jogo inteiro. Até aqui, tá se aproximando do top 10, a Isabelle não queria falar de jogo, não queria falar de alvo, não queria falar com absolutamente ninguém sobre as opções de voto dela. E aí, um pouquinho antes da gente falar dessa fofoca, a Isabelle estava reunida com as pessoas lá no quarto. A Isabelle, então, quis perguntar assim, quem seriam os próximos votos ali deles, quem eles iriam votar, se havia condições de votar no Bila, se havia condições de votar em outra pessoa e tal. O Davi acha que eles deveriam votar na Lady, mas eles ainda não cravaram em quem eles vão votar. Mas achei interessante o movimento da moça de tentar essa aproximação aí de voto, de entender que se ela não fizer isso, ela vai se dar mal. Eu achei agora que a Isabelle tá querendo jogar. Se isso vai dar certo pra moça, a gente vai ter que descobrir. Mas muito provavelmente eles não possam contar com o voto dela. Inclusive o Matheus com o Davi estavam conversando em outro momento lá na varanda. E o Davi disse que era muito melhor eles contarem apenas com os 4 votos que eles têm. O dele, o do Matheus, a da Bia e a da Alane, porque assim seriam 4 votos. Se fosse a dinâmica do segundo mais votado, eles teriam condições de botar mais uma pessoa no paredão. Então a Isabelle já tá ali tentando se movimentar também. E o Davi também, fazendo os movimentos dele. Vamos ver se eles vão combinar alguma coisa. No próximo vídeo a gente te conta isso. E aí, a Isabelle foi lá, tentou conversar também sobre o Matheus. E aí, o Matheus entrou no quarto, ficou meio envergonhado, perguntou ali se ele precisava sair. Ela disse que não. Aí a Isabelle disse que ela tá com medo de estar dando a entender uma coisa que não é. Aí a Isabelle disse que a fofoca, porque o Matheus entrou e tal, e perguntou se podia saber, se podia participar. Aí depois ela perguntou pra Alane se podia falar e tal. E aí ela falou pro Davi, ele é meu amigo, eu vou falar pra ele sim e tal. E aí ela começou a contar a fofoca lá da Alane pra cima dela. Essa fofoca foi da festa. A fofoca da festa foi o seguinte: a Alane shippou o Matheus com a Isabelle. E ela, obviamente, não gostou nada disso. E aí, o pessoal da casa já estava falando disso, então ela foi cobrar isso da Alane. Aí a Isabelle disse que ela estava realmente mexida com essa situação, porque ela queria saber o que as outras pessoas estão pensando disso, se ela tá dando muitas chances pro Matheus, se ela tá parecendo que tá dando chances e tá sendo mal interpretada. Ela disse que estava muito realmente preocupada se ela tá dando a entender que ela tá interessada no Matheus de alguma forma.
apenas porque ela gosta de dançar com o Matheus. E aí ela pergunta lá para as meninas, ela queria saber das meninas se ela está dando essa impressão pro resto da casa. Aí a Alane disse que não tem malícia nenhuma em dançar com as pessoas e tal, e que ela vê os dois como os amigos dela e que ela é uma pessoa romântica que gosta de juntar amigos que vivem romances. Sério, a Alane não entendeu o que a Isabelle perguntou. A Isabelle perguntou: você acha que eu tô dando a entender que eu tô afim do Matheus? E aí a Alane vai lá e mete essa: eu gosto de juntar os meus amigos para viver romances. Então, obviamente que a Alane está dizendo que sim, ela, na cabeça dela, está vendo que a Isabelle está interessada no Matheus. E aí a Alane disse que ela achava apenas bonitinho por causa da amizade mesmo, e que não tem nada disso de pensarem o contrário, de que ela tá interessada no Matheus e tal. Só que isso não convenceu muito a Isabelle. Ela continua com esse negócio aqui, essa coisa caraminhola na cabeça. E a Alane, com essa vozinha dela de bonequinha, tenta ali passar a ideia de que não fui eu que fiz isso, ao mesmo tempo falando o contrário do que ela disse, né? E aí a Isabelle revela que ela tá com muita preocupação com o público aqui de fora, o que é que o público vai pensar dela e tal, ela tá com medo de sair do BBB cancelada. Aí a Alane disse que ela fez o chip dos dois na festa, mas com muito respeito, tanto os dois ali, quanto a Denisiane, porque o Matheus e a Denisiane viveram essa história toda. Aí o Matheus disse que ele respeita muito as mulheres da casa e a história de cada uma, garante que ele não tem segundas intenções com a Isabelle, que ele não tem maldade com a Isabelle, que ele gosta de dançar com ela e tal, mas é só dançar mesmo, que ele não foi pro BBB procurar relacionamento, e a Isabelle também não e tal. E aí a Isabelle quis saber qual era a opinião do Davi sobre isso. Aí ela disse que ela estava se sentindo atirada, mesmo com todo mundo ali dentro do quarto dizendo que não tinha nada a ver. E aí, quando ela foi perguntar pro Davi, ela quis saber: você acha que eu tô sendo assim e tal? Você acha que eu tô dando essa impressão? E aí o Davi disse pra ela que em assuntos de relacionamento ele não ia se meter e que ele não ia dar opinião. A Isabelle ficou muito chateada e ela falou: eu fiquei triste agora porque você falou isso comigo. Você disse pra mim que você não quer dar uma opinião sobre essa história. E aí ele volta a repetir pra ela que ele não quer se meter em relacionamento de ninguém, que assuntos do coração não é com ele. E aí o Matheus se mete aí: ah, para com esse negócio de relacionamento, não tem relacionamento, não existe relacionamento aqui. E aí a Isabelle disse que agora ela estava se sentindo atirada pra cima do Matheus. Aí a Bia foi lá consolar ela e disse que ela não tá sendo atirada pra cima do Matheus e tal, que ela não tava fazendo isso, e que se as pessoas estão pensando isso, as pessoas estão pensando errado dela, enfim. Tentou dar aí uma remendada nas coisas. E a Isabelle, de uma certa forma, vai ter que cumprir 24 horas de castigo do monstro ao lado do Matheus. Não tem muito também pra onde a moça possa escapar, né? E aí depois teve uma conversa do Bila com a Alane. Aí o Bila disse que a Alane combina muito com o quarto gnomo. Aí ele perguntou pra ela como é que foi dormir no quarto gnomo hoje por causa da prova do anjo. Aí ela disse que foi diferente porque o quarto tem essa vibe natureza. Aí o Bila disse pra Alane que ela combina muito com esse quarto. Aí ela disse que tinha muitas formas de ofendê-la e que ele escolheu falar dela ir pro quarto gnomos. E aí ele ficou sem entender o porquê que ela falou isso e tal, e ficou insistindo. Aí ela meio que deu uma enrolada nele e disse assim que ela gosta dessa vibe natureza e tal, e que se a casa não fosse tão dividida como ela está, ela ia dormir lá no quarto dos gnomos com mais frequência, mas que agora ela não tem como fazer isso. E aí depois ele fala pra ela que ele deu o coração partido pra ela no queridômetro também e tal, porque ele fica receoso de conversar com ela, porque de uma certa forma acaba sendo mal interpretado, e porque os dois conversavam de assuntos da vida antes, e aí por causa da divisão da casa não estão mais conversando e tal.
E aí a Alane quis saber então por que ele tá pensando isso dela, ou por que ele tá pensando que ela não falaria, que ela não conversaria mais com ele e tal. E aí ele diz na resposta dele que é só por essa coisa de grupo mesmo, dá uma enrolada nela, enfim. Para lá e desconversa com ela. E aí depois o Bila vai lá conversar com a Pitel e ele fala pra Pitel que ele acha inclusive, que ele fosse ser colocado no monstro por causa dela. Ele disse que se outra pessoa tivesse ganhado, ele já estava preparado mesmo para ir pro castigo do monstro, ele já estava preparado para cair no monstro e tal. Ele meio que deu a entender que se a Pitel também vencesse, a Pitel colocaria ele no monstro. E aí a Pitel disse que ela não ia colocar ele no monstro, porque ela já tinha feito toda uma combinação com o Buda, de que se um dos dois vencesse a prova do anjo, eles iam dar um monstro pra Isabelle, porque fazia tempo que ela não caía no monstro, e iam dar outro monstro pro Matheus, no caso dela, por puro ranço mesmo dele, por achar que ele é o bobo da corte. E vejam só, no castigo do monstro, aonde tinha um bobo da corte, ela pôde dar pra ele o papel que ela sempre disse que ele teve dentro da casa. Isso aí foi bastante interessante. Ela disse realmente que não daria lá pro Bila essa posição. Ela não daria mesmo um monstro pra ele. E aí, vamos fazer a nossa especulação pra amanhã. Porque eu acho que a gente já tem alguns elementos aí a mais nessa última conversa aí das meninas. A Pitel já tá imunizada, tá livre desse paredão. A Plantana, eu tenho quase certeza que ela vai mandar a Alane, por causa do ranço que ela tá da Alane. Pode ser que ela engula esse ranço e mande o Davi, porque o Davi faz tempo que não vai pro paredão, tem umas 2 semanas? Pode ser, mas eu acho meio difícil. Eu acho que esse ranço que ela tá da Alane, esse ranço que ela tá aí da menina por causa de tudo que aconteceu com a Sabrina, vai falar mais alto e ela vai mandar a Alane direto pro paredão. E aí a casa vai se dividir no voto, obviamente. Os gnomos devem votar, pelo menos 4 deles, no Alegrete. Talvez a Lady não vote no Matheus, mas enfim. Eu acho que ela também pode acabar votando neles. Enfim, tanto faz. 4 votos no Alegrete já são suficientes para mandá-lo pro paredão. Mesmo que empate, a Plantana vai mandar ele pro paredão. Então a gente já sabe que o Alegrete vai pro paredão. No lado das fadas, eu acho que mesmo os 4 votinhos ali das fadas devem ir pra cima do Bila. Pode ser que vá em cima da Lady. O Davi ainda não deu certeza de qual seria o alvo dele. Mas eu vou arriscar que ele vai na Lady, então. E aí pode ser que eles votem na Lady. Seriam 4 votos na Lady. Dependendo também, a Isabelle pode votar na Lady. E aí eles formam a maioria dos votos. Aí cada um deles teria um contragolpe. Tanto o Matheus quanto a Lady poderiam puxar mais pessoas pro paredão. Se por acaso o Matheus for o mais votado, ele vai puxar pro paredão, muito que certo, o Bila. Se no caso o Bila não tiver sido votado, eu acho que ele vai no Bila. Agora, caso o Bila seja votado também, o Matheus puxa a Lady. Isso aí é mais do que certo também. E aí, se a Lady for também votada, ela vai puxar a Isabelle. Isso é mais do que claro. Agora, se o Bila for o mais votado, ele vai puxar a Bia direto pro paredão. E aí a gente teria um paredão entre a Lady, desculpa, entre a Alane, o Matheus, o Bila, a Bia e a Isabelle. Mas pode ser também que a Lady, caso seja a mais votada, puxe o Davi, porque ela tem muito ranço do Davi também. E aí vocês trocam aí o coisa de lugar. De uma certa forma, vocês perceberam, vai ter 3 fadas contra 2 gnomos aí. Obviamente que o Matheus vai vetar o gnomo de ir pro paredão. Então vai uma fada estar vetada por causa lá da indicação da líder, e o outro gnomo vetado pelo poder do Matheus. E aí é sorte. Vamos supor aí que uma das fadas vençam, aí vai ser um paredão de 3 contra 1, porque vão ser 3 fadas se juntando contra o gnomo. Aí vamos supor agora
que uma fada não conseguir, que o gnomo consiga escapar da fada. Quem o Matheus vetar vai ser eliminado também, porque vai bater no 3x1. Então, tem uma série de coisas aí que a gente vai até amanhã já tendo mais clareza de como vai acontecer. E isso é assunto pra gente te contar no próximo vídeo. A gente vai seguir acompanhando aqui o BBB de madrugada, vai seguir acompanhando as conversas deles, pra gente saber aonde é que a coisa vai. Aí amanhã a gente já vai ter mais certeza e a gente já consegue especular com muito mais precisão. Conto com você no próximo vídeo. Tchau, tchau!